Bom dia, hoje, quinta-feira, 27 de abril, temos como título da nossa lição, Jesus é digno. Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 12, esse é o texto proposto para que façamos a leitura e respondamos à pergunta: como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir? O ambiente desse capítulo 5 é o mesmo do capítulo 4. Entretanto, enquanto no capítulo 4 se descreve principalmente uma cena que tem como centro o trono de Deus, nesse capítulo 5, que nós estamos estudando, nós temos como destaque o cordeiro e um livro. Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e que está selado, e que ninguém pode abrir. No Novo Testamento, o tipo mais comum de livro era o cilindro feito de papiro. Papiro era uma folha de uma planta que também tinha o mesmo nome, papiro. E no Antigo Egito, essa folha era muito usada para escrever em textos. Com o passar do tempo, ela foi substituída pelos pergaminhos, que eram feitos de peles de animais. E é sem dúvida esse tipo de livro que João vê aqui na cena. Um rolo ali fechado. E ele percebe na visão, ele entra na verdade em desespero, porque ele percebe que ninguém no universo, ninguém é capaz de abrir o livro. E ele chora em desespero, porque o problema é gravíssimo. Até que um dos anciãos, um dos 24 anciãos, fala para ele a seguinte mensagem, está nos versos 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, João fala, continua, então vi, e eis um cordeiro, como tendo sido morto. O leão da tribo de Judá, é um título dado a Jesus, alicerçado no texto lá de Gênesis, capítulo 49, no verso 9. Mateus, ao escrever a sua genealogia de Jesus, ele afirma que Jesus veio da tribo de Judá. E Hebreus capítulo 7, verso 14, diz textualmente: é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Por isso, esse título para Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão simboliza a força. E como Cristo venceu a vitória no grande conflito com o mal, isso veio lhe dar o direito de ser o único a abrir aquele livro. Ele é chamado também no texto de a raiz de Davi. Certamente esse texto vem, essa afirmação, esse título, melhor dizendo, vem do texto lá de Isaías, no capítulo 11, versos 1 e 10, onde diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Continuando na visão, João ouviu que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, seria o único capaz de abrir o livro. Só quando ele olha, continuando na visão, ele vê um cordeiro. Um contraste marcante que sugere que essa vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro, não provém da sua força física, mas sim de sua excelência moral. O sacrifício substituinte de sua vida sem pecado, simbolizado pelo sacrifício de cordeiro sem manchas durante todo o ritual cerimonial de Israel, lá no Antigo Testamento, é mais do que qualquer demonstração de força física, e que garantiu para ele, Cristo, e para cada um de nós, a vitória no grande conflito contra o mal. E o ponto central dos capítulos 4 e 5 é quando esse cordeiro, esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, toma o livro da mão de Deus, fazendo o que nenhum outro ser no universo poderia fazer. Ele toma e ele então é capaz de abrir. E esta ação concretiza a vitória sobre o mal, e quando ele faz assim, acontece o que nós vamos ler agora nos versos 8 e 9 do texto que foi proposto no início do nosso estudo de Apocalipse capítulo 5. Propõe do 8 ao 12, mas o 8 e 9 já dá a resposta para nós. Como é que todo o céu reage quando Cristo pega o livro? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
não precisamos temer. Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal são derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus. E gravem bem essa última frase que está na nossa lição, que eu achei belíssima. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Confiemos na justiça do nosso Deus e estaremos seguros. Fiquem na paz.